Nós vamos, irmãos, fazer mais uma vez a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. E nós vamos retornar ao texto que nós estivemos compartilhando com os irmãos no último domingo, de Atos, texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Nós leremos do verso 8 ao verso 15, primeiramente, e depois, no capítulo 7, leremos os versos finais, 54 a 60. Irmãos, podem acompanhar conosco essa leitura. A palavra do Senhor diz assim, que Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamado dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Levaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. A outra passagem, meus irmãos, que nós leremos é no capítulo 7. Leremos a partir do verso 54, que diz assim: ouvindo eles isto, ou seja, a defesa que Estevão faz e a exposição das suas convicções, enfureciam-se no seu coração, e rilhava os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, e invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Com estas palavras, adormeceu. Deus os abençoe, queridos irmãos, pela leitura e também agora na meditação da sua palavra. Alguns dias atrás foi noticiado nos diferentes meios são a morte, irmãos, do ator Flávio Migliaccio. Um ator bem conhecido, brasileiro, que acabou atentando contra a sua própria vida. E deixou uma carta bastante melancólica, na qual dizia: me desculpem, mas não deu mais. A velhice nesse país é o caos. Como tudo aqui, a humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogado fora um país como este, com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Era o conteúdo da referida carta que o ator deixou. Diferentemente, meus irmãos, do que acabamos de falar acerca das
percepções desse homem, não querendo exercer nenhum juízo de valor contra as razões, motivos que levaram a fim à sua própria vida. O texto que nós lemos resume a vida de Estevão, um dos diáconos que foi eleito, conforme nós vimos na semana passada, para cuidar do ministério de assistir às mesas, dar particularmente das viúvas necessitadas. Um homem que encontrou em Cristo razão e significado para a sua vida. Um homem que encontrou em Cristo propósito pelo qual valia a pena não só viver, como morrer. E isso o capacitava a ver aquilo que ninguém mais via. E por ver o que ele podia contemplar e ver, a sua vida era capacitada a testemunhar e enfrentar com coragem aqueles que haveriam ou aqueles que acabaram apedrejando. Ou seja, nós não encontramos Estevão. Viveu bem menos referido ator. Desiludido, decepcionado ou amargurado com o fim que estava tendo. Pelo contrário, sabe que ali não terminava a sua vida, que ela continuaria junto daquele que sempre esteve com ele, quem ele pôde testemunhar e servir enquanto viveu. Nós vimos na semana passada, meus irmãos, que não faltava a Estevão fé. Por isso que você lê lá em Atos que ele era um homem cheio de fé. A palavra cheio diz repleto, completo, na sua totalidade. Então não faltava a Estevão fé, ou seja, a confiança de que Deus é Deus, de que ele existia e que é o galardoador de todos os que o buscam. Não somente isso, Estevão também tinha convicção absoluta de que Jesus Cristo era tudo aquilo que afirmava. Confiava em Deus e na sua palavra, certo que Deus era fiel para cumprir tudo que havia prometido. Por isso que nós lemos que além de fé, não lhe faltar fé, também não lhe faltava graça, não lhe faltava poder, não lhe faltava também a presença do Espírito Santo, que o levava então a testemunhar com ousadia e com uma convicção inabalável: Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador. Prosseguindo, irmãos, em nossa reflexão, o que mais o texto lido nos revela acerca desse homem eu invisível? O que mais podemos aprender sobre Estevão? E gostaria de agora analisar os desdobramentos, aquilo que acontece quando a nossa vida é capaz de ver e de contemplar aquilo que olhos naturais e homens naturais não podem ver. À luz do texto, meus irmãos, nós afirmamos ou podemos afirmar que Estevão, por ver o invisível, é um homem que ama mais a Deus que a sua própria vida, que a si mesmo. Ele não se intimida ali diante do Sinédrio, conforme nós podemos ver no capítulo 6, no capítulo 7, desse relato de Lucas acerca desse homem. Não muda, conforme nós vimos ali, o seu discurso, o seu ensino. Não tenta contemporaneizar ou ser politicamente correto diante daqueles homens. Ele continua pregando aquilo que sempre pregou, continua ensinando aquilo que sempre ensinou, mesmo ali, diante das
maiores autoridades religiosas do seu tempo, demonstrando assim, meus irmãos, amar mais a Deus, amar mais ao Senhor que a si mesmo, que é a sua própria vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles acusavam Estevão de falar contra o templo, contra a lei, contra os costumes de Moisés. Mas no tempo do ministério de nosso Senhor Jesus, certa vez, o intérprete da lei, experimentando-o, indagou a Cristo qual era o grande mandamento da lei. Jesus, respondendo a essa pergunta, disse, conforme lemos em Mateus 22, 37 a 40, amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei, também os profetas. Ou seja, irmãos, é algo que nós não podemos ver estampado na vida daqueles homens que acusavam Estevão, que afirmavam que amavam a Deus, mas que na verdade amavam mais as suas tradições, seus costumes, do que o próprio Deus. Valorizavam mais aquilo que eles acrescentaram, aquilo que eles formularam, do que a própria palavra do Senhor. E também não amavam, como demonstrava ali, o seu próximo, como amavam a eles. Diferentemente, meus irmãos, Estevão, na sua vida e na sua morte, deixa claro que era assim que amava a Deus e que era do mesmo modo que amava, inclusive, aqueles que estavam ali apedrejando-o, tirando a sua vida. A sua defesa, meus irmãos, diante do Sinédrio, ele, mais uma vez, cita ou se refere a Moisés. É inspirado no exemplo, grande líder do povo de Deus, que não se intimidou diante da cólera e da ira de Faraó. Antes, permaneceu firme como aquele que vê o invisível, falando e fazendo daquilo que Deus lhe havia ordenado a fazer. Irmãos, a história da igreja está repleta de exemplos que mostram todo aquele que ama a Deus mais do que a si mesmo, que ama a Deus acima de tudo, está comprometido com a sua vontade e com a sua palavra. Não faz concessão e não volta atrás no seu testemunho. Por isso, meus irmãos, nós lemos que Estevão, corajosamente, afirma aqueles homens, encerrando a sua pregação, encerrando ali o seu testemunho, de maneira corajosa, com intrepidez. Ele afirma, conforme lemos no verso 51 em diante, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ou seja, irmãos, ao contrário do que afirmavam e daquilo que acusavam a Estevão, aqueles homens não amavam de coração a Deus. Eram apenas circuncidados no corpo, fisicamente, mas não haviam experimentado uma circuncisão do coração, ou seja, uma mudança do coração.
para que amassem verdadeiramente a Deus e para que também obedecessem a sua palavra e também observassem a sua lei. Ali diante deles estava um homem, e diferente daquilo que afirmavam, amava a Deus. Para amar a Deus, não só submetia a sua palavra, como também cria naquilo que Deus prometeu. Então, meus queridos irmãos, nós vemos aqui, quem vê o invisível, demonstra isso de maneira prática na sua vida, amando mais a Deus do que a si próprio. E eu quero aqui citar mais um exemplo bíblico. Paulo, quando está em Mileto, ele chama os presbíteros da igreja lá de Éfeso para irem ter com ele. E Paulo, sabendo que não mais veriam o seu rosto, recorda a esses homens como havia se portado no meio deles, tudo aquilo que lhes havia ensinado, publicamente e de casa em casa. Também lembra a maneira como se portou e os exorta agora a não medirem esforços para cuidarem do rebanho de Deus, da igreja de Deus, obra e tarefa que lhes fora confiada. Também os intera que ele está ciente daquilo que o aguardavam. Porque conforme você pode ler aqui no livro de Atos, no capítulo 20, verso de número 24, nós encontramos aqui essa declaração do apóstolo. Se você observar no verso anterior, verso 23, o apóstolo diz: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Mas ele ainda diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ou seja, irmãos, mais um exemplo aqui que encontramos na Bíblia, de homens, de servos de Deus, que o amavam mais do que a si mesmos, o amavam mais que a própria vida. Mas eu gostaria de destacar ainda um outro aspecto da vida de Estevão, um outro desdobramento, meus queridos irmãos, que podemos ver na vida daquele que vê o invisível. Estevão era um homem cuja vida reflete a presença de Deus. Capítulo 6, verso 15, nós lemos que quando Estevão compareceu perante o sinédrio, todos os que estavam assentados ali, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de anjo. Sabe que o mais interessante, irmão, é que mesmo vendo o que viram quando fitam o rosto de Estevão, aqueles homens não se impressionam. Aqueles homens agem como se aquilo que eles estavam contemplando ali no sinédrio fosse algo natural, que acontecia sempre com eles lá no templo. Algo, meus irmãos, que eles estavam habituados a verem. Não ponderaram nem por um segundo que havia algo diferente ali. Espera aí, tem algo peculiar com esse homem, porque o seu rosto está diferente. Deveria pelo menos despertar essa curiosidade nele. Mas não é isso que acontece. O que evidencia, o que prova de que não estavam buscando a verdade, mas sim eliminar aquele que consideravam uma ameaça às suas tradições, à sua religião. Aquele, meus irmãos, que acusavam de falar contra Moisés e contra Deus, refletia
na sua própria face, no seu próprio rosto. Aquilo, meus irmãos, que um dia os israelitas puderam contemplar quando fitaram os olhos em Moisés. Esse descia lá do Monte Sinai, trazendo em suas mãos as 2 tábuas do testemunho. É o texto que nós lemos no início do nosso culto. Diz que o rosto de Moisés resplandecia quando saía da presença de Deus. Quando ele se colocava diante do seu povo, a glória de Deus se manifestava de maneira que o seu próprio rosto era transformado. E isso nós lemos lá em Êxodo. Depois você vai lá conferir isso novamente, queridos irmãos. Essa presença de Deus manifesta agora até de maneira visível, mudando o semblante daqueles que, como ele e como Estevão, eram capazes de contemplar, ver aquilo que ninguém mais via. Meus irmãos, mas a presença de Deus fazia mais do que transformar ou fazer o rosto de Estevão parecer-se com o rosto de um anjo. Como vimos domingo passado, a presença de Deus era manifestada na sua pregação, nos seus ensinamentos, no seu ministério e também nos sinais e prodígios que ele realizava. Isso está aqui em Atos capítulo 6, verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Irmãos, era uma evidência de que um poder sobrenatural revestia a sua vida e o habilitava a fazer tudo aquilo que ele vinha fazendo no meio do povo de Israel, ali em Jerusalém. Preste atenção, que o que Estevão afirma na sua defesa vai mostrar também que ele não estava falando contra. Pelo contrário, tinha em alta consideração aquilo que Deus havia usado como figura para manifestar a sua realidade. A presença de Deus não estava restrita ao templo. Podia ser vista na vida dos seus servos. Sempre foi assim. E na sua defesa, Estevão mostra que aqueles que o acusavam elaboravam num grande erro ao confinar Deus no templo. Ao contrário do que afirmavam, Deus de Israel é um Deus peregrino. E aqui, meus irmãos, eu quero me valer e usar as palavras do grande servo de Deus, já na glória, exímio expositor das Escrituras, John Stott, que assim comenta e assim explica essa passagem. Deus não se restringe a um lugar, e nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir a sua atividade. Se atentassem para a sua história, para aquilo que aconteceu desde o patriarca Abraão, eles compreenderiam o que Estevão estava dizendo. Deus da glória apareceu ao patriarca quando este ainda, meus irmãos, estava na Mesopotâmia pagã. Esse Deus também estava com José, quando este ainda era escravo no Egito. E foi esse mesmo Deus que vai ao encontro de Moisés no deserto de Midian, e ao vê-lo aproximar-se do lugar onde estava, afirma de maneira categórica: tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra é santa. É verdade também, meus irmãos, que apesar de ter andado de tenda em tenda no deserto, lá no tabernáculo,
como afirmaram Isaías e Salomão. E eu quero que você possa conferir isso comigo, aqui no verso 48, a citação que Estevão faz. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. Como diz o profeta, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, meus irmãos, esse era o entendimento que Estevão tinha acerca da presença de Deus, não só no templo, mas um Deus que tabernaculava e habitava no coração do seu povo. Ainda afirma John Stott: se Deus possui uma casa aqui na terra, então ela está no povo no qual ele vive. Por que eu estou fazendo esse destaque? Porque estou dando, meus irmãos, essa ênfase. É porque nós precisamos compreender o que Estevão compreendeu. E conforme Jesus afirmou, onde o seu povo estivesse, ele estaria também. Porque assim como Jesus cumpriu a lei, ele substituiu o templo, fazendo de cada um dos seus filhos, do coração deles, o lugar de sua morada. Então, meus irmãos, isso significa, e podemos aplicar isso nessa realidade que nós estamos vivendo. Deus não está mais aqui do que aí com você em sua casa. Como afirmamos domingo passado, este é um grande valor que essa epidemia e esse isolamento social propõe e precisa resgatar. E eu quero repetir isso. Cada um de nós, cada um de vocês é um ministro, é um homem, uma mulher chamada ou chamado para servir. Mais do que isso, nós precisamos compreender que cada casa é uma igreja. Nós estamos completando, irmãos, mais de 60 dias de isolamento social, sem poder nos reunir aqui neste lugar. Mas vocês não devem ficar tristes, achando que nesses 60 dias Deus ficou aqui sozinho. E essa epidemia precisa passar logo, para voltarmos a nos reunir, para que Deus não fique assim tão solitário. Irmãos, não é isso que nós aprendemos, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Deus está neste lugar e nós nos encontramos com Ele quando nos ajuntamos em seu nome para adorá-lo em espírito e em verdade. O que eu quero, meus irmãos, destacar é que muitas vezes tenho a impressão de que quando encerramos aqui as nossas reuniões, o nosso culto que prestamos a Deus, deixamos Deus confinado nesse lugar e vamos para casa, para o nosso lar, e aonde mais formos durante a semana, vivendo de maneira diferente da qual nós nos comportamos quando estamos neste lugar. Eu sei que a palavra de Deus nos ensina, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É verdade também que Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos.
quando o seu povo está reunido. Nós não queremos, meus irmãos, diminuir de maneira alguma esta realidade, porque temos sentido essa falta. Mas o que nós precisamos entender, acima de tudo, é que a presença de Deus está em nós. Deus agora nos transformou lugar da sua habitação. Nós somos templos do Espírito Santo de Deus. E isso deve ter implicações, meus irmãos, profundas na nossa vida, no nosso comportamento, na maneira de procedermos e de realizarmos tudo o que fazemos. Não sei se vocês se lembram, mas antes de Estevão, os apóstolos já haviam estado perante esse sinédrio. Aqui em Atos capítulo 4, nós vamos ver, meus irmãos, essa realidade. Quando Pedro e João, por conta daquilo que realizaram lá na porta do templo, curando aquele homem coxo, aquele homem que estava ali mendigando, eles comparecem, são chamados pelas autoridades para serem ouvidos juntamente com os anciãos e os escribas. Sabe o que acontece ali, meus irmãos? Depois você pode ler. É que, tendo com eles o homem que fora curado, aquele sinédrio e aquelas autoridades nada tinham que dizer em contrário. Porque era evidente, ele diz, que um sinal havia sido feito. Verso 16 diz: que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. E ao verem, meus irmãos, diz o texto, registra Lucas, a intrepidez de João e de Pedro, sabendo que eram homens iletrados, semi-analfabetos, eles reconhecem, como diz o verso 13, que eles haviam estado com Jesus. Ou seja, eles viviam da mesma maneira, ensinavam as mesmas verdades e faziam as mesmas obras que Jesus realizava. A presença de Deus, Cristo, era, portanto, manifestado na vida daqueles homens. E aqui, quando nós lemos e diz que eles haviam estado com Jesus, também poderia ser traduzido que eram homens semelhantes a Cristo. Ou seja, a presença de Jesus ali na vida daqueles homens. Eu quero dizer é que quando nós desfrutamos da presença da companhia de Deus em nossa vida, a nossa vida, meus irmãos, como a vida de Estevão, ela ganha significado, ela ganha propósito. E nós podemos não só viver com essa expectativa, mas também morrer por esta fé. Me desculpe, irmãos, mas é preciso que você entenda, é preciso que compreendamos que a presença de Deus transforma o nosso viver, transforma a nossa vida. Maior do que as heranças que recebemos. Preste atenção nisso. Maior do que as marcas, as tatuagens que a vida nos dá, que as cicatrizes que nós carregamos. Maior mesmo, meus irmãos, do que a herança genética e social, da influência do meio em que crescemos e fomos criados. Maior do que isso é o poder do Espírito Santo para transformar as nossas vidas, como transformou a vida de Estevão. Então,
Não podemos, como crente, dizer: nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu sou desse jeito. Porque, na verdade, nós precisamos ser transformados pelo poder do Espírito Santo na imagem do nosso próprio Senhor. Porque um dia haveremos de ser, conforme diz a palavra de Deus, como Ele é. E é isso, meus irmãos, que nós vemos na vida desse servo de Deus. É por isso que quando estão apedrejando Estevão, nós vamos ouvi-lo, invocando ao Senhor e dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Mais do que isso, a presença de Deus se manifestava também nas suas ações e atitudes para com aqueles que estão ali ao seu redor. Mais do que refletir a presença de Deus em seu rosto, porque esse é apenas um detalhe, importante, mas apenas um detalhe. Essa presença era manifestada na sua vida, fazendo do coração de Estevão um coração perdoador, como era o coração de Jesus, a ponto das suas últimas palavras, ele dizer aquilo que um dia Jesus Cristo também havia dito. E nós podemos ver isso no capítulo 7, verso 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ou seja, a vida de Estevão nesse mundo estava chegando ao fim. Mas ele oferece, ele concede a todos os seus acusadores e agressores o seu perdão. Não lhes imputes este pecado. E com estas palavras, adormeceu. Ou seja, foi estar na presença daquele cuja vida sempre desfrutou, sempre pôde, irmãos, também refletir, que é a presença do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender essa realidade, para que nós possamos, meus irmãos, viver uma vida coerente, não só quando nos encontramos para adorar o Senhor, mas no nosso dia a dia, na nossa casa.